e eu lembrei da história de Daniel. E quando eu tentei buscar outra mensagem, a história de Daniel vinha à mente, vinha ao meu coração. Então eu quero abrir, que nós abrimos a nossa Bíblia em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8 em diante. Eu lembro da história de Daniel, eu gosto muito da história de Daniel, e eu falo que eu sempre gosto de ler e refletir nessa história, porque era algo gratificante para a nossa vida. Daniel capítulo 8, versículo 8, Daniel capítulo 1, capítulo 1, versículo 8 em seguir. E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos mancebos que são vossos iguais? Assim, arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisto e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos 10 dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem ao chefe dos eunucos, e trouxe diante de Nabucodonosor, o rei falou com eles, e entre todos eles foram achados, ou não foram achados, outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes perguntava, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. Podem se assentar. Obrigada pela referência à palavra. Quando eu vejo a história de Daniel, no início do capítulo, aqui fala que Nabucodonosor, ele pediu ao chefe que fosse a Israel e trouxesse os mancebos, os jovens. Ele pediu que fossem os jovens bonitos, de muita sabedoria na ciência. E hoje eu observo que quando chegou ali, se a gente parar para pensar, Daniel, Ananias, os seus amigos ali, eles poderiam falar assim: não, já que Deus permitiu estar neste lugar, eu vou desistir. E eu fazendo uma pesquisa, procurando saber, e não sei se é verídico, mas eu creio que sim. Fala que Daniel teria entre 14 e 18 anos quando foram tirado da sua família, tirado da sua parentela. Ele não foi a passeio, ele foi sequestrado, ele foi roubado da sua identidade, da sua vida. E quando chegou ali naquele lugar, Daniel, eu creio que Daniel talvez possa até ter pensado, poderia desistir, mas Daniel não desistiu. Daniel, ele fez um propósito com Deus, Daniel orava, Daniel falava com Deus, e ele fez aquele propósito. E ele estava sozinho? Não. Então a gente observa que
Quando chegaram perante, né, quando passou ali 10 dias, né, que ali eles estavam servindo aquela comida, eles estavam mais belos, né? Então, quando chegou diante do rei, eles eram aqueles 4 jovens muito mais bonitos, muito mais de boa aparência do que aqueles que comeram do manjar. E a gente observa, o que quer dizer isso? Né? Não adianta, não precisa nós participarmos dos manjares para sermos bem. Nós podemos participar do manjar de Deus. Por quê? Hoje a gente observa, né, a história de Daniel, naquele lugar preso, né, num lugar. Eu consigo imaginar a dificuldade, né, fora da sua crença, né, da sua vida, da sua família. E quando nem chega ali, que eles é oferecido, e o manjar que era oferecido para eles era o mesmo manjar que era oferecido ao rei. E por que Daniel não quis aquilo ali? Porque aqueles manjares, as melhores comidas, vamos dizer assim, né, os melhores, você olha, né, olhava, imagino, né, que teria uma aparência muito bonita, como a gente fala, a gente primeiro come com os olhos, né, tem essa mania de dizer, e ali eles eram oferecidos a deuses, né, a deuses pagãos, né. Então o que acontece? Quando Daniel vira e fala assim, a gente prefere comer legumes, em vez de vinho, água, né? Então, para eles, aquilo ali foi algo especial, né? Deus, ele nunca abandonou eles, em momento algum. Então, quando a gente pega a história de Daniel, se você pegar o livro de Daniel, a gente vê que toda a parte que quando Daniel fez ali no início, né, aquela conversa com Deus, né, a vida dele diante de Deus, a oração dele, a conversa, né, a não participar de manjares, aquilo ali foi muito além, né? Daniel, ele foi salvo da cova dos leões, né? Daniel interpretou sonhos. Então, assim, a gente vê que a história de Daniel no início, ele levou a história de Daniel todinha, né? Então, muitas das vezes, aí, Raquel, o que a gente pega para a gente? Hoje, muitas das vezes, a gente para pensar, né? Eu já tive em certos lugares, né? Às vezes, né, nós precisamos, né, porque nós vivemos em um mundo, né, e nós não vivemos sozinhos, né, então a gente tem a nossa parte, só que nós temos que ser diferente, né, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa convivência familiar, que muitas das vezes a nossa família não é toda cristã, não é toda evangélica, então a gente tem muitas das vezes convívio, né, com pessoas não cristãs, mas a gente não precisa se contaminar, né? Às vezes nós podemos, o trabalho, né? Muitas pessoas trabalham fora, né? Então, assim, às vezes tem reunião de trabalho, tem negócio, tem as coisas para resolver. Pode sentar à mesa? Pode. Não só pode, que muitas das vezes deve, porque nós estamos em um mundo que nós temos que conviver. Mas preciso contaminar com o manjar daquela mesa? Não. Aí você me pergunta, Raquel, mas o que quer dizer o manjar desse mundo de hoje? O manjar desse mundo de hoje quer dizer você se sentar em uma roda, em uma mesa, você não diferenciar quem é cristão e quem não é, porque isso eu já presenciei. Muitas das vezes você sente vergonha porque você está perto e tem alguém e você fala Jesus. Muitas das vezes você é obrigada a se sentar a conviver, mas você não precisa contaminar. Ai, Raquel, mas eu não fumo, eu não bebo. Mas às vezes senta na rodinha, tá? Conversa fiada, a fofoca, falar da vida do irmão, do outro, do amigo. Então, muitas das vezes, o contaminar com manjares no dia de hoje não é aquele manjar, aquela mesa posta, não é o vinho oferecido aos deuses, mas é muitas das vezes é sentar e participar de coisa que não faz parte da nossa vida. Nós cristãos, né, temos que ser diferente, né? Nós cristãos tem algo a levar,
né? Nós temos o nome de Jesus a cuidar. E Daniel, naquela época, naquele lugar, ele guardou o que Deus tinha para ele, né? Então, o que eu quero dizer aos nossos jovens e a todos nós? A fidelidade de Daniel. Daniel, ele foi fiel a Deus. Poderia não ser? Poderia. Nós temos livre-arbítrio, como eu e você. Nós temos o livre-arbítrio. Mas se nós queremos morar no céu, nós temos o dever da fidelidade a Deus, né? A fidelidade a Jesus que morreu na cruz por nós. Então, quando Daniel estava ali, ele foi fiel. Então, o que eu quero dizer aos nossos jovens e a todos nós, seja fiel. A fidelidade de Deus para Daniel. Se você é fiel a Deus, Ele vai ser fiel a você. Se você não é, Ele vai ser fiel. Mas quando nós somos fiel a Deus, meu Pai, Papai do céu é melhor ainda. Tá? Talvez você está lá no fundo do poço, mas Deus, Ele te resgata. Deus, Ele te traz. Então, ser fiel a Deus não é só no momento bom, né? Daniel estava lá no meio daquele reino, num lugar pagão, no meio de pessoas que serviam a deuses. Mas ele decidiu a servir a Deus. Poderia servir lá? Poderia, mas ele não quis. A fidelidade a Deus que ele tinha era muito melhor. Então, o que a gente pega para a gente na história de Daniel, ser fiel, a fidelidade de Daniel. Eu falo que a fidelidade de Daniel é algo que a gente tem que guardar. Não guardar, né? Guardar é viver ela, né? Então, a gente fala, quando eu falo sobre, né, eu paro e penso, né, você longe de toda a sua família, né? Quem sabe, né, lá no meio aqui tudo, a família deles até teriam sido mortos, né? A gente não sabe, a Bíblia não relata, eu não lembro. E, né, às vezes com tudo aquilo ali, mas a fidelidade daqueles 4 jovens colocaram eles lá na frente, muito mais forte. Então hoje, para os nossos jovens, para todos nós, ser fiel. Hoje a gente vê a internet. A internet, ela está sendo algo, né, de prato cheio. Está sendo um manjar, né? Outro dia eu vi um adolescente, quando o adolescente perdeu a conta de um jogo, eu fiquei preocupada. Porque ele desesperou, chorou. Não é da igreja, gente. Mas quando eu vejo algo assim, me entristece a minha alma. Aí eu ainda brinquei, eu chorava quando eu tinha tempo, relava o joelho, arrancava a cabeça do dedo, como nós falamos. Então, muitas das vezes, quando você vê as pessoas dependentes daquilo ali, você pode usar o celular? Pode. É muito útil. É útil para todos nós. Mas a gente tem visto coisas acontecendo, né? Então, tem coisas... Eu já teve criança que já falou para mim, tia, eu fiz um desafio, estava lembrando a palavra, fiz um desafio que tinha na internet. E eu sentei com essa pessoa, né, e conversei muito. Não sei se gravou o que eu falei, mas a minha parte eu fiz. Então, o que eu penso? Né, aquilo ali está sendo um manjar. Hoje, não é os manjares lá que foi servido para Daniel e para os seus amigos, mas os manjares de hoje é diferente, né? A gente convive com todo mundo, nossos jovens, adolescentes estão na escola, né? Hoje a escola, né, quando a gente passou, né, Eliane, a gente era totalmente diferente. Hoje, né, eu trabalhei uma época no ônibus como monitora, né, e eu via muita coisa. Então, assim, são coisas que... Aí você fala assim, mas ali está convivendo cristão e não cristão. Então, você vê muita coisa acontecendo. Então, o que eu quero dizer aos nossos jovens, né, principalmente, né, que hoje é um culto de jovens, pena que estão poucos, né? Mas sejam fiel. Porque a história de Daniel, né, quando ele foi fiel,
foi algo que levou além, né? Então, a fidelidade a Deus, que